Hoje o programa Fala Cidade, da Cariri TV, vai conversar aqui com o ilustrador Regis Ramos, natural de Boqueirão, Ramada, dessa região. Quem é Regis Ramos, né? Como é que surgiu o cartoon, a ilustração na sua vida? Bom dia a todos, quero agradecer a Cariri TV por esse espaço, né? E sim, sou daqui mesmo de Boqueirão. Minhas origens é Ramada e Pedra d'Água, né, de Caturité, e iniciou muito cedo, Luiz, pela questão assim, a minha história começou em 1995, ainda criança. Eu achei um livro chamado A Vida de Jonas. Era um livro que uma criança era abduzida por um disco voador, e aquela leitura abriu um leque para ilustração, né? Eu tentei reescrever ela através dos desenhos, e de lá para cá foi uma porta aberta para os desenhos e a leitura em si. Aí você já começou diretamente, ilustrador, começou só uma determinada categoria antes, no início? Naquela época, né, era uma época bem escassa na questão de informação. Então, assim, aos 10 anos eu entrei numa escola chamada Belas Artes, que tinha aqui em Boqueirão, onde eu consegui fazer um curso de desenho mão livre, né, o chamado desenho de rosto de pessoas. E aí, mas não era o que eu queria, né? Ali foi só uma base para eu querer desenvolver. Então, com o passar do tempo, eu comecei a aprofundar na questão de ilustração, cartoon, charge, caricaturas, né? Então, assim, foi um passo após o outro, né? Comecei com desenho mão livre e, aos poucos, eu fui abrindo o leque para novos horizontes. A ilustração, ela engloba todos os tipos de desenho, como cartoon, charge, essas coisas? Sim, a ilustração, ela tem um leque aberto, né? Ela, posso sempre dizer. Tanto eu posso mexer com xilogravura, cartoon, o desenho livre, né? O desenho aquarela, o desenho feito por giz de cera. A ilustração, ela é aberta em tudo, né? Nesse ramo, né? Diferente do desenho livre. O desenho mão livre, ele só vai fazer somente um tipo de desenho e apenas uma técnica. Diferente da ilustração, que tem toda... Você pode usar tudo. Você pode usar desde recortes no desenho até mesmo o desenho ilustrado, que é o desenho feito numa mesa profissional de ilustração. A partir de quando, assim, você já trabalha comercialmente com a ilustração? A partir de quando você começou a fazer isso? 2014 foi o ponto de partida, né? Eu fiz alguns trabalhos, até mesmo para fora do Brasil, em capas, né? Para e-books, na época começou os e-books. E aí, 2019, né? Eu tive a surpresa de ser convidado para ilustrar o livro do Cisso, né? Quando o livro do Cisso apareceu, foi o que pude abrir, né, um pouco do leque na questão de comercializar a ilustração, né? Dele foi abrir o espaço para um rapaz lá de Brasília com esse livro, Como Sobreviver à Sua Mãe. Inclusive ele é neto de Efigênio Moura. Depois veio um livro de Efigênio Moura, um livro que foi bastante vendido aqui. Logo após veio um livro de Ana Maria Sobreira, que é um livro bem diferente, sobre estudo da mente, e aí eu tive que fazer ele pontilhado. Depois veio Efigênio Moura novamente, agora com o Currileps, onde fizemos uma peça teatral aqui em Boqueirão, na Flibo. E, por último, vim com o livro O Futebol da História de Boqueirão, né? Que foi um livro que teve a minha participação. Em todos esses livros, tem algum que se destaca mais para você, ou todos os seus têm a mesma importância? Teve 2 destaques, né? Teve o de Mirtes, né? Que foi o primeiro mesmo, o que me mostrou, né? Para dentro de Boqueirão e para fora de Boqueirão. Antes eu fazia apenas trabalhos
para fora, né? E depois do livro de Mirtes, né, eu consegui fazer os próprios escritores daqui começaram a me ver como um ilustrador. E aí, depois dele veio o do Curruleps, que foi o mais recente de Efigênio, que também abriu para fora, né? No caso, o de Mirtes abriu as portas da ilustração aqui em Boqueirão e o de Efigênio abriu as portas para Campina e outras regiões. Assim, você já fazia isso, mas como é? O primeiro que você fez aqui em Boqueirão foi o de Mites. Como é que Mites lhe encontrou, descobriu que você fazia esse trabalho? A história com Mirtes já é um pouco bem antiga, né? Viemos do mesmo lugar, que é de Pedra d'Água, inclusive ainda minha prima, e através da ABS, né? Eu sou associado na época da ABS, e sempre a gente conversava e tal, e ela dizia, Régio, eu tenho um desejo de fazer um livro infantil. E aí foi na época que eu estava fora, eu não estava em Recife, morando em Recife, e ela fez um livro que foi na base infantil. E aí, quando eu vim morar aqui, quando eu vim voltar para cá, para Boqueirão, eu consegui pegar esse livro, né? Ela disse, Régio, eu vou deixar contigo, porque eu sei que tu vai dar essa ideia. Mas antes eu já tinha alguns trabalhos, né? Eu sempre desenhei desenhos típicos do nosso Cariri, né? Desenhos que relembra as minhas lembranças da época de criança lá em Pedra d'Água, na Ramada, né? Inclusive aqui está um dos primeiros montes ali de Pedra d'Água, aquela Alto da Serra, né? Tem alguns desenhos de criança caçando, né, com seu bisaco e tal. Algumas ideias de como era antigamente, né? As pessoas usavam fogueiras, a onça que tinha ali no Alto da Serra, né? A amizade entre os meus primos, que a gente sempre saía para brincar naqueles lugares, né? Então, isso aqui sempre me retratou. Então, foi bastante curioso, porque eu saí do Cisso e já caí no de Efigênio, nas histórias de Efigênio. Foi uma coisa bem interessante, porque eu já tinha a base, que era as histórias da minha infância, e aí quando eu encontrei Efigênio, que foi esse último livro que eu fiz agora, de ilustração, ele disse, Régio, eu preciso de algo que seja retratado no Nordeste. Quando eu mostrei já os meus desenhos, é isso, não preciso mais mudar nada, é isso aqui que eu quero. Então foi assim, foram 2 livros que me marcaram, foi o de Mirtes, o Calango, Cisso e esse Curruleps, porque traz um pouco, lembra um pouco de onde a gente começou lá no início e também um pouco da história do Cariri. E depois disso não falta mais trabalho, né? Não, agora estou finalizando o Cabritinho Zé, que é também de um conterrâneo nosso, lá de Caturité, professor Gilberto, né? E tem um agora também que já está bem na reta final, que é o de Magna Vanusa. E estou com um trabalho para 2025 sobre a história de Pedra d'Água, contado em quadrinhos, né? Meu avô, ele sempre contava as histórias, e aí, assim, eu quero retratar essas histórias com esses desenhos que eu já tenho, e trazer um livro contando toda a história do início de Pedra d'Água, falando sobre a serra, sobre a casa de farinha, sobre a luta que foi da seca de 1930 e tudo mais. Regi, eu agradeço pelo seu tempo disponibilizado para essa entrevista e fica à vontade para falar mais alguma coisa, se tiver mais alguma coisa a acrescentar. Sim, Luiz, eu também agradeço demais o espaço liberado pela Cariri TV. E peço que todos vejam não só a Cariri TV como sendo uma TV, mas sim tendo uma porta aberta para os escritores, para os ilustradores, que infelizmente aqui ainda temos essa questão fechada ainda para o escritor, o ilustrador da terra, né? Infelizmente, graças a Deus, temos os espaços, né? A Flibra é um dos grandes espaços, mas ao órgão público tem um pouco mais assim de sensibilidade, né? Precisamos ter um pouco mais de incentivo para a cultura de Boqueirão não ficar esquecida.
Cariri TV sempre com você.